de tensão e vou explicar para você de uma vez por todas o que é o ponto de tensão. Eu venho falando nos últimos dias sobre ponto de tensão e há pouco tempo uma pessoa comentou lá falando assim: ah, mas isso aí já não é o ponto de tensão? Alguém coloca mais gel do que você está colocando agora? Eu vou te explicar o que é o ponto de tensão, a forma literal do ponto de tensão, tá? O que, lá, se você for estudar lá o que é um ponto de tensão e porque você não deve fazer ele dessa forma. Então pega um papel, pega a caneta, se prepara, preste atenção, porque essa aqui vai ser uma senhora aula sobre ponto de tensão. Gente, ponto de tensão nada mais é do que uma camada de gel um pouco maior em cima do marco zero da unha. O que é o marco zero da unha? Não estou no meu habitat natural, então eu vou mostrar pra vocês da forma que dá aqui pra mim, tá? Essa barriguinha aqui, essa ponta toda aqui, ela é o marco zero da unha. Essa parte aqui da unha, antigamente, não vai mais fazer, era chamada de, ainda é chamada de marco zero, e antigamente se fazia o ponto de tensão nesse lugar aqui. O que era o ponto de tensão? Presta atenção no que eu vou te falar agora. O que é o ponto de tensão? O que é? Exatamente, literalmente, o que é o ponto de tensão? É uma camada de gel grande que se coloca nessa parte aqui da unha, onde fica o marco zero. Nessa parte você faz uma barrigona aqui. Pra quê? Porque antigamente, mas muito antigamente mesmo, isso era muito antes de eu começar a trabalhar com alongamento, já tem um pouco mais de 4 anos que eu faço alongamento de unha, e muito antigamente se entendia que essa parte era a parte de maior tensão da unha. Não deixa de ser, tá? Quando você bate a unha, essa é a parte que sofre mais tensão na unha. Então, por isso, se colocava uma quantidade maior de gel aqui nesse ponto de tensão, para não ter quebra, para não ter rachamento, rachadura, para não ter nenhum problema no seu alongamento. Você entendia que havia essa necessidade. Só que isso já tem muito tempo. E hoje em dia, a tecnologia dos géis, os géis foram desenvolvidos, foram feitos para isso não acontecer mais. Então lembra que antigamente, eu não sei se você chegou a participar dessa época, porque isso é uma coisa bem mais antiga. Só que muita gente não se atualizou. Então quando você vai fazer o curso com alguém, essa pessoa às vezes nem tem essa informação que você está recebendo agora. Antigamente, quando se fazia uma acrigel, que não existia gel na Tipes, se chamava acrigel e aí mudou para gel na Tipes. Antigamente, você tinha que colocar pó de acrílico. Então você vinha com gel, pó de acrílico, gel de novo, pó de acrílico, ou então misturava o pó de acrílico dentro do gel e aquilo ali virava acrigel. Não precisa mais usar o pó de acrílico, então por isso começou a ser chamado de gel na Tipes, porque você não usa mais o acrílico. Só que quando fizeram essa mudança de acrigel para gel na Tipes, deveria ter parado com ponto de tensão nesse momento, porque nesse momento já não tinha mais necessidade de fazer ele. Mas continuou se fazendo ponto de tensão. Então você que tá aqui me assistindo, me fala, pelo amor de Jesus, se você já trabalha com fibra de vidro, sim ou não? Trabalha com fibra de vidro, quanto você ganha em uma fibra de vidro? Construindo um alongamento, não manutenção. Um alongamento de fibra de vidro, fazendo o ponto de tensão. Porque se você tá aqui é porque você faz o ponto de tensão. Então, fazendo o ponto de tensão, quanto que você ganha fazendo o ponto de tensão na sua fibra de vidro? Me conta aqui, pelo amor de Deus, nos comentários. Vamos resolver esse problema de uma vez por todas. Eu fazia acrigel nas minhas unhas e ficava bem grossa. Exatamente. Silvia Jorge, exatamente isso. Antigamente, se entendia essa história do ponto de tensão ser uma coisa necessária. Sou iniciante de Tipes. Esquece Tipes, vamos falar de acrigel. A de fibra de vidro. Aqui a gente não fala de tipo, aqui a gente fala de fibra de vidro. Isso é o ponto de tensão. Essa camada gorda, maior de gel que se colocava nesse ponto que se chamava de fato ponto de tensão da unha, era o que se chamava de ponto de tensão, e ali se colocava a maior quantidade de gel. 150 colocação, 120 a fibra de vidro. Isso com ponto de tensão. Isso você fazendo ponto de tensão, que você gasta mais tempo. Então você vai a partir de segunda-feira aprender a não usar mais o ponto de tensão, você vai ganhar mais tempo, consequentemente você vai poder fazer mais alongamentos, ou seja, você vai diminuir seu tempo de atendimento e vai ganhar mais dinheiro. Porque se você cobra, Debs, se você cobra 150 na colocação, quanto tempo você demora? Me fala, fazendo um alongamento com ponto de tensão
ou o quanto de material que você gasta sem necessidade de fazer um ponto de extensão. Você vai reduzir material, você vai reduzir tempo de mesa e você vai ganhar mais. É isso que eu quero ensinar pra vocês. Lá no início, mas não fica um acabamento perfeito. Sim, difícil, porque você provavelmente gasta muito gel e aí fica mais difícil pra você chegar no acabamento bom. Lá no meu início, gente, eu bati muito minha cabeça fazendo ponto de extensão, porque eu aprendi. Eu trabalhava com o pessoal no salão que eu trabalhava e lá elas faziam unha desse jeito, então elas eram a minha maior escola. Por mais que eu tivesse feito vários cursos, no início, isso bem no meu início mesmo, eu acabava me espelhando nas pessoas que trabalhavam comigo, porque pra mim eram referências. Então, eu treinava muito, e eu treinava muito com o ponto de extensão, e eu tinha uma maior dificuldade de fazer o ponto. Pra mim, era a maior dificuldade em todo o alongamento, porque eu tinha que fazer o ponto de extensão, depois eu tinha que fazer o lixamento daquele produto todo que eu tinha colocado, e na maioria das vezes o produto escorria, então eu tinha que lixar um produto que escorreu, caramba, me dava um trabalhão fazer aquilo. Então, com o tempo, eu fui entendendo, fui aprendendo na marra, que aquilo ali não estava dando certo. Eu não estava conseguindo entregar um alongamento bom, com qualidade e rápido. As minhas clientes, as poucas clientes que eu conseguia, clientes mesmo, porque eu passei muito tempo só no treinamento, as poucas clientes que eu conseguia, uma hora elas ficavam de saco cheio, porque elas não queriam ficar ali 3, 4 horas na minha mesa esperando eu fazer uma manutenção, porque eu não conseguia fazer em menos tempo. O gel escorria muito. E eu colocava muito produto, às vezes eu não conseguia fazer com uma camada só, porque eu ficava tentando colocar mais produto para poder resolver aquele problema que eu achava que tinha. E às vezes ficava uma montanha de gel, porque eu pensava assim, depois eu tiro na lixa, depois eu vou tirando, depois eu vou lixar. Eu botava uma montanha de gel, gente, aquilo, eu perdi um tempo enorme, eu perdi uma dinheirama de gel, porque eu acabava gastando muito gel, e aquilo não tava funcionando pra mim.